Lição número 4. O Espírito Santo, meu Consolador. Hoje você aprendeu que o Espírito Santo nos foi enviado pelo Pai em lugar de Jesus Cristo para nos ajudar a ser nosso Consolador. Ele nos guiará a toda a verdade. Ao pecador arrependido, faminto e sedento de justiça, o Espírito Santo revela o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Satanás encheu o coração de Ananias para que mentisse ao Espírito Santo. Não devemos entristecê-lo, porque com ele fomos selados para o dia da redenção. A sua plenitude não virá enquanto a maior parte da igreja não se transformar em co-obreiros de Deus. É por meio do Espírito Santo que toda boa obra é efetuada. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Nós o conhecemos porque ele está em nós e habita em nós. Agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória.
ela nasceu em Adão Colares, lá no interior de Minas. E a sua mãe construiu em frente à sua casa uma igreja. E uma coisa muito interessante, que a sua mãe foi lá no interior da Bahia, em Bom Jesus da Lapa, e trouxe de lá uma imagem para ser a padroeira da sua pequena igreja. Era a imagem de Santa Teresinha. Mas um dia, ela brincando com as irmãs, aconteceu um pequeno acidente. E eu brincando lá, derrubei a minha haste. Quebrou. Então, a minha irmãzinha assim, vou contar para a mamãe. Mamãe chegou, queria para me bater. Mas quando ela viu os cacos jogados no chão, que ela olhou, mas olha o que eu estava adorando. Aí ela decepcionou demais, de uma vez, né? Mais uns dias chegou o padre lá para fazer confissão e beijou ela. Aí ela completou a descrença na Igreja Católica. Aí ela começou a dar saudade de uma vida espiritual, bem ao lado de alguém que ela não conhecia, que era Deus, né? Nesta época, o seu pai morreu. Mas 4 meses depois, a mãe de Teresinha estava casada novamente e agora com um compromisso. Eles iriam morar no sertão do Paraná. Arrumaram as coisas, venderam tudo o que possuíam e partiram para essa viagem sem conhecer mesmo o destino certo. Foram de trem e depois de atravessar a fronteira, o maquinista disse: "Estamos no Paraná". Desceram na primeira estação e foram procurar trabalho numa fazenda próxima. Mas alguém disse: "Olha, se vocês permanecerem aqui, vocês vão morrer de fome". O seu padrasto, então, procurou um outro trabalho numa outra fazenda e por lá ficaram 2 anos, até que conseguiram comprar um sítio de 5 alqueires em Mata Virgem. Ele foi, derrubou uma parte da mata, construiu um rancho de pau a pique, coberto de folhas de coqueiro, e lá eles começaram a sua vida. Mas de vez em quando, eles recebiam algumas visitas ilustres. Quando levantava, estava aquele toró de cascavel debaixo da cama. Por cima, andando lá em cima e olhando para nós, e ali nós ficamos mais ou menos 2 anos. Que vizinhança, hein? Que amigos que gostavam de dividir o mesmo espaço com eles. Mas o tempo foi passando, a terra era fértil, eles prosperaram. Construíram agora uma casa de madeira coberta de telhas. Mas uma coisa não havia: como saciar a fome de Deus do coração da mãe de Teresinha e de toda a família. Eles tinham uma amiga, uma vizinha que era sabatista. O seu esposo era ateu. E um dia o pastor dela foi visitá-los. E eles foram chamados porque o pastor iria pregar naquela noite. Ninguém entendeu nada porque ele pregou em alemão. Mas pelo poder do Espírito Santo, a sua mãe entendeu algo maravilhoso. Que nós somente somos salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E no outro dia cedo, a missionária que estava acompanhando ele foi lá, né? Ela falou: "Ô, Nair, me explica aquele negócio". Aí ela disse: "Eu não sei explicar". Uma missionária. Depois de passar lá alguns dias, o ateu, que era nosso vizinho, foi em Londrina, comprou uma Bíblia de capa de couro e entregou para nós. E fomos estudando até a Semana Santa. Quando foi no penúltimo sábado, antes do sábado da Aleluia, ela falou assim: "Gente, hoje é o último dia que nós vamos lavar roupa, dia de sábado. Sábado que vem nós vamos guardar". Eu virei um demônio, de raiva que eu tinha do sábado. E eu e minha irmã mais velha, foi para a roça, lá para a fonte lavar roupa. E ela estava transbordando de alegria, porque tinha um dia de guarda,
porque nós nunca tivemos dia de guarda. Aí quando ela ficou aquele regozijo, achei que ela estava me pirraçando, peguei uma tamanha pedra, que era uma pedrada só. Mas quando eu olhei a pedra lá, eu assustei. Aí ela gritou, ô menina, você está endemoniada? Eu quietei, fiquei só acompanhando, mas... Aí o ateu trouxe uma igreja, aí chegou lá com o pastor Oscar Línguas. Aí minha mãe não aguentou ficar parada, enfrentou o assunto. O senhor está com a Bíblia aí? Esse livro é a Bíblia? É. Aí começaram. O pastor testou ele de todo jeito para ver se estava mesmo convertido. Ele disse, nós já não comemos carne de porco, guardamos o sábado, entregamos o dízimo, não entregamos na igreja, que as igrejas tudo errado. Então ele fica apodrecendo na minha igreja errada, não vai gozar do nosso dízimo. Foi lá e buscou um pacotão de dinheiro, deu para ele. Não, irmão, eu não pego dinheiro, não. O meu dinheiro é por mês, é salário. Isso aí, quando tiver igreja, um grupo em Maringá, vocês levam para o tesoureiro. E daí o tesoureiro vai dar um recibo para você. E é assim que entrega dízimo, né? Aí meu pai disse assim, este homem é verdadeiro. O pastor adventista começou a fazer uma pequena série de conferências e começou a ministrar alguns estudos bíblicos. À saída daquela primeira reunião, todos receberam um folheto. E Terezinha também recebeu um folheto. Só que havia um problema. Ela não sabia ler. Mas no dia seguinte, ao tomar aquele folheto em suas mãos, um milagre aconteceu. E comecei a olhar naquele folheto. E diz assim, por que eu não sei ler, para mim ver o que meus pais estão atrás deste homem aí, desse negócio. Li, não matarás. Aí eu assustei. Eu sabia que eu não conhecia letra nenhuma. Aí chamei a minha irmã mais velha, que eu quis matar, e mandei a ler para confirmar se eu sabia ler mesmo. Aí quando ela leu, ela que sabia ler, leu, não matarás. Naquele dia, Terezinha, que nunca tinha frequentado um dia de escola e que estava com 14 anos, leu todo aquele folheto e começou uma nova história em sua vida. Quando eu olhei para o céu, eu falei, meu Deus, se essas palavras saem da sua boca, esse mandamento sábado, ajuda-me o resto da minha vida. Daquele dia em diante, brotou uma alegria no meu coração, na minha mente, e abracei a Deus com seus mandamentos. E eram os meus 15 anos. E lá, quando foi, o pastor chegou novamente, minha mãe falou assim, olha, a menina está lendo, nunca foi na escola, ninguém nunca ensinou. Aí esparramou na região de Maringá. Lá na Estrada Rumeira, uma menina de 15 anos aprendeu a ler, sem ninguém ensinar. Então, quando nós íamos visitar as igrejas ali, daqueles grupos que estavam começando, cada um vinha com um livro na minha frente, lê esse livro, quero ver se você sabe ler. Lê corretamente. Com esse milagre que aconteceu na vida de Terezinha, ela logo se tornou uma bênção, uma líder de sua igreja. E o pastor, ao visitá-la, sempre insistia com a sua mãe, manda essa moça para o colégio, lá ela pode crescer, se desenvolver, pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Mas a sua mãe sempre dizia, não posso ficar sem ela. Pela primeira vez, e aos 25 anos, a sua mãe deixou que elas fossem sozinhas assistir o culto na igreja de Maringá, mas com uma recomendação de sua mãe. Ela disse, olha, assiste esse caso batismo no culto e vem embora. E o batismo e vem embora. Aí eu falei para minha irmã, nem que nós apanha, vamos assistir o programa de jovem também. E saímos de lá bem de tarde. Aí quando eu cheguei, entrei para o quarto para trocar a roupa, que tinha chovido na estrada aquele dia. Aí eu falei, olha, eu vou para o colégio agora. Então aquele dia foi a minha decisão. Ela fez todos os preparativos e foi para o colégio.
Os anos do colégio foram inesquecíveis, foram maravilhosos. Por lá ela permaneceu por 5 ou 6 anos. E ao sair de lá, ela se tornou uma comportora evangelista. E nesse trabalho, Deus deu a ela lindas experiências, como estas que você vai conhecer agora. Estava no ponto, esperando a lotação. De repente, uma voz começou a falar: faz mais uma casa. Aquela vozinha tão gostosa: faz mais uma casa. Faz mais uma casa. Eu pensava que a impressão, não fiz a casa. Entrei na lotação, quando eu entrei, 2 mãos me puxou para trás. Eu queria entrar, não deixou, até que eu tive que sair. O pessoal da lotação ficaram tudo olhando, falei: já está tão, ela está atrapalhada. E eu fiquei em pé ali, todo mundo foi embora e eu fiquei. Eu falei: meu Deus, qual é essa casa então que é para fazer? Faltou foi eu ver o braço do anjo. Me indicou a casa. Quando eu cheguei lá, era uma casa, um centro espírita. Morava lá a Dona Maria. Apresentei a Bíblia. E ela diz assim: eu não tenho Bíblia, eu vou possuir a Bíblia. Eu não sei assinar, você assina aí para mim e me traz a Bíblia. E nesta hora que eu estava abaixada assinando, ela gritou: ô, comadre Filomena, vem aqui. Tem uma moça aqui vendendo Bíblia. Ela falou assim: olha, eu estou atrasada para fazer o almoço e encomenda a Bíblia para mim. E na próxima semana eu fui levar a Bíblia, né? Quando eu cheguei lá na casa da Dona Maria, ela me indicou a casa da Dona Filomena. E quando eu fui chegar na casa, ela disse assim: ô moça, eu sonhei com você desse jeito, só que me entregando um livro de capa preta. Eu arranquei da bolsa e entreguei para ela. E ela ficou sem saber nem como conversar comigo. Daí eu perguntei para ela: a senhora quer aprender a ler a Bíblia? Ela disse: sim. Quando que você pode vir me ensinar? Aí eu falei: domingo, às 3 horas, tá bom? Ela disse: tá bom. Começamos. Ela me contava cada sonho. Ela disse: olha, ela era a chefe do centro espírita há 16 anos. Aí ela falou assim: olha, eu tive um sonho essa noite que eu fiquei impressionada. Sonhei com um caminho bem estreitinho, e no fim do caminho, uma árvore bem alta, e um homem encostado na árvore, cabelos longos, e disse para mim, um vestuário verde, disse para mim: este aqui é o caminho. Eu pensei: será que o meu caminho não é verdadeiro? No próximo sábado, ela foi no centro espírita, e chegou lá e invocou o diabo, e ele não veio mesmo, não apareceu. Ela saiu disparada de lá de dentro e disse: nunca mais eu ponho o pé nesta miséria. Aí juntou tudo o centro espírita para chegar na casa dela e matar ela. Não precisava tanta gente assim. E um dia ela estava lá, quando ela olha no portão, vai chegando aquele exército de gente. Eu falei: seja bem-vindo, pode entrar. E entraram, sentaram tudo assim na frente, e ela de cá. Aí com poucas, parece que tinha ensaiado, e assim: olha, nós viemos aqui para te matar, viu? Aí eu ouvi falar mesmo: mas Jesus morreu por mim, eu também posso morrer por ele. Aí eles voltaram, sentaram e começaram a espumar. Sai aquela espuma pela boca. E pedindo por misericórdia: não fala mais do centro espírita. Ela afirmava: é a minha missão. É a minha missão o resto da minha vida. Porque você segurou eu lá 16 anos. E foi falando, eles falando que não fala, falando que fala, foi falando, foi aquela batalha. Não fala, fala, não fala. Um pouco ele pegou e foi embora. Não parou por aí. Quando foi um dia, dentro da casa dela, começou a cair umas pedrinhas no chão. Ela não sabia o que era, baixou para pegar uma pedrinha. Aí o diabo montou assim, enfiou as unhas aqui, que correu sangue. Aí o filho dela pegou, ela sentou no sofá, ela não aguentou nem falar, só pediu: vai na associação, chama o presidente, pastor Ferraz,
e diga para ele que vem aqui urgente. Aí o pastor chegou lá e disse, olha, agora a senhora tem que jejuar mais do que comer. Porque a senhora era missionária dele, e agora a senhora saiu. E eu comecei a dar estudo, e eles me mandaram na associação para o norte do Paraná. Aí eu convidei o Fernando, que era um missionário, e disse, ó, toma conta dessa mulher aqui, dessa família. Aí ele preparou ela, o esposo e as filhas, e todos batizaram. E essa história de hora de almoço sempre vinha. Em Rolândia, eu estava comportando ainda, um dia na hora do almoço, uma pessoa falei assim, faz mais uma casa. Eu já ia almoçar, uma fome. Faz mais uma casa, faz mais uma casa. Aí, quando ele falou assim, na frente está uma casa. Entrei lá, conversei, era a Dona Lívia. Apresentei o livro Vida de Jesus. Aí ela gostou do livro, católica praticante. Deixei o livro ali. Quando foi no sábado, fui lá ver o que deu aquilo, né? O que deu o trem lá. E quando ele chegou lá, ela disse, eu estudei o livro durante a semana, achei o sábado. E fui limpar a casa, não consegui. Fui dar luz na casa, não consegui. Aí tive que parar. Me explica esse negócio. Eu falei, onde a senhora leu? Ela foi aqui, ó. Jesus mandando guardar o sábado. E rapidamente essa mulher decidiu, largou a igreja católica para lá, e ela, as filhas, foi batizada. É impressionante como Deus eterno usa meios e pessoas para alcançar os seus filhos que estão perdidos, que estão distantes do seu redil, que querem conhecê-lo e servi-lo. O Senhor Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. A mim me convém agregá-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Bendita a obra da colportagem, bendito o colportor, que vai de porta em porta levando a mensagem de salvação. Essas duas experiências que você ouviu são apenas algumas, poucas, das muitas que a irmã Terezinha vai ouvir na eternidade. Mas amanhã você vai conhecer o verdadeiro motivo pelo qual nós viajamos quase 1000 quilômetros, 160 deles em estrada de chão, e fomos até Cristália. Porque quando ela era menininha, ainda lá em Minas Gerais, a sua mãe teve um sonho, teve uma revelação. E então você vai ver como esse sonho tornou-se realidade 70 anos depois. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar
poder, pra manifestar o teu poder, pra manifestar o teu poder. Olá, querido. O texto para a mensagem de hoje está aqui em São João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vosotros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem fala estas palavras é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, antes de ir embora, disse para os seus discípulos: não fiquem tristes, eu estou indo, mas eu não estou deixando vocês sozinhos. É preciso que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E de quem estava falando o Senhor Jesus aqui? Do seu representante. Deus, tão Deus como Ele, do Espírito Santo. A outra pessoa do único Deus que temos. O interessante é que Jesus apresenta a esta terceira pessoa da divindade com uma função específica: consolar. Ele é o Consolador. Mas, querido, para haver consolo, tem que haver relacionamento. Porque eu não posso consolar a uma pessoa que perdeu um ser querido lá na China, a quem eu não conheço. Desde aqui do Brasil, como eu posso consolar aquela pessoa? Qualquer coisa que eu fale para essa pessoa não significa nada. Primeiro, porque estou tão distante dela. Segundo, porque ela não me conhece. Quer dizer que para que o consolo funcione, tem que haver um relacionamento pessoal entre a pessoa consolada e o Consolador. Aonde estou querendo chegar? O trabalho do Espírito Santo na tua vida só vai ter sentido para ti quando você cultivar um relacionamento de companheirismo, de comunhão diária com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. O problema é que se você pensar em Deus, você tem alguma ideia, mesmo que seja vaga. Por exemplo, fecha os olhos e imagina Deus. O que você imagina? Um velhinho de cabelo branco, vestido branco, sentado no seu trono? Bom, pelo menos é mais ou menos assim que o profeta descreve o Deus Pai, embora não sabemos se é essa forma dele ou não. Agora pensa em Jesus. O que você imagina? Aquela fotografia que você vê nos quadros famosos? Também não sabemos se esse era o rosto de Jesus. Mas pelo menos Jesus foi Deus que se encarnou, tomou forma humana como a gente. Agora pensa no Espírito. O que você pensa? O que você imagina? Nada. Ar. Vento. Talvez por isso, entre as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, talvez por isso é que o nosso relacionamento com o Espírito parece um relacionamento um pouco distante, um pouco místico, um pouco teórico. Mas te digo uma coisa, Jesus, no texto que acabo de ler, foi enfático, que Ele vai, mas quem fica para consolar-nos, para ajudar-nos nas lutas, nas agruras desta vida, nos momentos difíceis, naquelas horas em que você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, quem fica aqui é o Espírito. E por mais que tua cabeça não possa fazer ideia de como é o Espírito, e nem precisa, digo eu, você tem que todos os dias orar, abrir a Bíblia e conversar com o Espírito. Agora tem uma coisa, a Bíblia é contundente ao afirmar em diferentes lugares que o trabalho do Espírito é um trabalho silencioso. Quando você está saindo da linha, está indo para um caminho estranho, o Espírito vem e te diz: ei,
Para onde você está indo? Vem por aqui, o caminho é por aqui. O próprio texto que acabo de ler diz: e quando ele vier, convencerá o mundo de pecado, de justiça e de juízo. Convencer de pecado. Sabe que o trabalho mais difícil no coração humano é convencer o ser humano de pecado. Porque o ser humano gosta de explicar o pecado, de justificar o pecado, de definir o pecado com outras palavras, com outros conceitos, mas o ser humano é difícil de aceitar, dizer: Senhor, eu sou um pecador, é muito difícil. Agora, quem é que vai convencer ao mundo do pecado? Não é o pastor, não é o pai, não é o chefe, não é o instrutor bíblico, não é o ancião da igreja. Quem vai convencer você de pecado é o Espírito Santo. Por isso, eu às vezes fico triste quando encontro pessoas que dizem: eu não acredito no Espírito Santo. Bom, se você não acreditar no Espírito Santo, pois aí não tem mais esperança para você, porque a única pessoa que pode convencer você de que você está errado para você começar a emendar o rumo é o Espírito. Agora, se você não crê no Espírito, pois aí se acabou, já não tem esperança, porque ninguém vai convencer a você de que você está certo ou está errado. Mas este trabalho maravilhoso do Espírito Santo é um trabalho de alto risco, sabe? Porque o Espírito te fala. Se você ouve a sua voz, você caminha para aqui. Amanhã te fala de novo. Você ouve, caminha mais para lá. Você continua ouvindo a voz, continua indo para lá. E aonde vai? Vai em direção daquilo que nós chamamos a chuva seródia do Espírito Santo. Se por outro lado, o Espírito Santo te fala e você não obedece, você vai para cá. Você ouve a voz do Espírito no seguinte dia, não obedece, você continua indo para lá, continua indo para lá, continua indo para lá. E aonde vai? Vai em direção do pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Que Deus te falou, e você disse não, não, não. Cada vez que você disse não à voz do Espírito, teu coração se endurece. Na próxima vez, teu coração vai ser menos sensível. A outra vez, menos sensível, menos sensível, menos sensível. E chega um momento em que o Espírito pode estar gritando aos teus ouvidos, mas você já endureceu o coração de tal maneira que ninguém te convence de nada. Eu tenho visto muitas vezes gente dizendo assim: é que Deus se cansa de falar ao ser humano e já não fala mais. Por favor, querido, nunca diga nem pense isso. Deus nunca vai se cansar de te falar. Sabe por quê? Porque você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Ele sempre vai te falar. Ele sempre vai te chamar com gemidos indecíveis. Ele sempre vai estar apelando à porta do teu coração. E quando Ele te diz: filho, não vai por lá, vem por aqui, é porque Ele quer que você seja feliz. Volto a repetir, você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. O que Deus mais quer é que você seja feliz. E quando você escolhe seus próprios caminhos, caminhos de egoísmo, quando você tenta viver a vida por sua conta, você tentando ser feliz se machuca. E o pior de tudo, você machuca as pessoas que você ama, pessoas que às vezes não têm culpa de nada, como os filhos, por exemplo, a esposa. Por isso, a Bíblia diz: hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Hoje, não é amanhã. Não é quando você se aposentar. Não é quando você terminar seus estudos. É hoje. Se você estava andando por caminhos errados e de repente sente o trabalho do Espírito Santo em seu coração dizendo: filho, chegou a hora, vem agora, este é o momento. Então, não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar neste momento. Chegará um momento, o texto bíblico é claro, em que os seres humanos dizem que correrão de um lado para outro, desesperados, buscando a palavra de Deus, já será tarde demais. O verão findou, a época da colheita acabou, já não resta mais nada para você. Tanto tempo o Espírito te falou,
Tanto tempo o Espírito te suplicou, tanto tempo o Espírito te chamou. E você disse não, não, não. Quando o ser humano sente que já perdeu sua chance, então vem um sentimento que chama-se o sentimento de remorso. Cuidado, não é arrependimento, é remorso. O que Judas sentiu quando viu que tinha cometido pecado contra o Espírito Santo. Foi lá e se enforcou, cometeu suicídio. Não me diga que Judas estava arrependido, não. O peso do remorso levou ele para a morte. Mas neste momento não quero te falar de morte, quero te falar de vida. Entregue seu coração a Jesus. Ouça a voz do Espírito e viva a vida abundante que Jesus prometeu para você. Se meu povo, que por mim se chama, confesse humilhar e orar. Se meu povo dos seus maus caminhos se desviar e meu rosto procurar, eu ouvirei as preces, eu ouvirei as preces, concederei o meu perdão. Ouvi a tua oração, seu meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.